Olá, então hoje vamos dar nossa aula de equilíbrio químico, parte 2. Então, na primeira parte de equilíbrio químico, nós vimos que uma reação química em equilíbrio pode ser representada através de uma dupla seta. Então, nessa reação genérica, nós temos que os reagentes A e B estão em equilíbrio com os produtos C e D, isso representado através dessa dupla seta. Mediante a lei de ação de massas, nós temos que o quociente da reação ele é determinado a partir da concentração dos produtos dividido entre a concentração dos reagentes, cada um deles elevado ao coeficiente estequiométrico. Já então, quando o quociente da reação se faz constante a uma temperatura específica, nós passamos a ter a constante de equilíbrio, que ela é representada através da mesma fórmula. E quando nós temos substâncias gasosas na nossa reação, nós também podemos determinar a constante de equilíbrio Kp. No caso da constante de equilíbrio Kp, essa constante é determinada através da pressão de cada um dos componentes da reação, cada um deles elevado ao coeficiente estequiométrico. Lembrando então que tanto o quociente quanto a constante de equilíbrio é uma unidade adimensional. Então, nós podemos comparar os valores do quociente da minha reação e da constante de equilíbrio. Quando os valores do quociente da reação são menores do que da constante de equilíbrio, nós podemos dizer que a reação está deslocada para o lado dos produtos. Assim, para que os dois valores tenham a mesma magnitude, precisamos consumir os produtos para que ela entre em equilíbrio. Quando os dois valores são iguais, então a reação está em equilíbrio, não há alterações enquanto o deslocamento da minha reação. E quando o quociente da reação é maior do que a constante de equilíbrio, os reagentes a reação está deslocada para o lado dos reagentes. E para que essa reação atinja novamente o equilíbrio, os reagentes precisam ser consumidos. Além disso, quando nós comparamos duas constantes de equilíbrio para a mesma reação, nós podemos chegar na seguinte conclusão, que quando a constante de equilíbrio é maior, nós temos o deslocamento para o lado dos produtos em comparação com uma constante de equilíbrio menor. Então, à medida que a constante de equilíbrio é maior, nós podemos prever que essa reação está deslocada para o lado dos produtos. Também vimos, então, a relação entre a constante de equilíbrio em função da concentração e a constante de equilíbrio em função da pressão, que é o Kp. Então, nós vimos essa relação através dessa equação, onde a constante de equilíbrio Kp ela está relacionada com o Kc, mediante a multiplicação do valor do Kc pela constante dos gases, que assume o valor de 0,082, a temperatura da reação, que deve estar em equilíbrio, e esses dois fatores têm que estar elevados ao ΔN. Lembrando, então, que o ΔN é o número de mols gasosos dos produtos menos o número de mols gasosos dos reagentes. Por último, discutimos na parte 1 o equilíbrio heterogêneo, onde nós vimos que sólidos e líquidos não entram na expressão de equilíbrio. Então, aqui nessa reação química, por exemplo, nós podemos expressar a constante de equilíbrio para a reação sendo apenas em função dos produtos CO2 gasoso e água gasosa. Por quê? Porque o produto N2CO3 está no estado sólido, então ele não entra na expressão de equilíbrio, e NaHCO3, que está também como sólido e é o reagente, iria no denominador, mas ele está também no estado sólido, então ele não entraria na expressão de equilíbrio. Então, aqui na nossa aula de hoje, nós vamos discutir três grandes áreas, Seria o cálculo da constante e concentrações no equilíbrio,
Os fatores que afetam o equilíbrio químico, sendo adição ou remoção de reagentes ou produtos, aumento ou diminuição da temperatura, aumento ou diminuição da pressão e aumento ou diminuição do volume. Esses fatores que afetam o equilíbrio químico, eles são conhecidos como princípios de Le Chatelier. E por último, vamos abordar as constantes de equilíbrios em duas temperaturas a partir da equação de Von Hoff. Então, vamos para a primeira parte, o cálculo da constante de equilíbrio, e para isso eu vou pegar o exercício número 12 da lista. Então, nós temos uma reação onde temos H2 gasoso mais CO2 gasoso está em equilíbrio com o CO2 gasoso mais água gasosa. Então, vejam que todos os componentes da nossa reação estão no estado gasoso e eles irão entrar na constante de equilíbrio. Então, para essa reação, o Kp, ou seja, em função da pressão, ele é igual a 0,771 a temperatura de 500 graus Celsius. Então, nós temos que se 1 mol do hidrogênio e 1 mol do CO2 são colocados para reagir, ou seja, apenas os reagentes, e eles são colocados em um recipiente de 5 litros, está sendo solicitado quais serão as concentrações no equilíbrio de todas as espécies gasosas. Só que vejam bem, nós só temos as concentrações dos reagentes. Precisamos, então, procurar um jeito de arrumar todas as concentrações no equilíbrio. Então, para isso, nós temos que fazer o seguinte passo a passo. Primeiro, nós temos que encontrar o valor do Kc, ou seja, da concentração em função das concentrações. E nós temos apenas o Kp. Então, nós já vimos que nós podemos utilizar essa expressão que relaciona o Kp com o Kc. Então, nós temos, então, a constante dos gases, a temperatura está aqui em graus Celsius, nós precisaríamos trocar para Kelvin, e o ΔN, que vai ser números de mols gasosos dos produtos menos dos reagentes. Só que agora, nós vemos que o quê? Que o número de mols gasosos dos produtos aqui é 1 e aqui também é 1. Então, somado seria 2. Menos 1 do H2 mais 1 do CO2 também será 2. Então, esse ΔN vai ser igual a 0, porque nós temos 2 menos 2. Sendo assim, toda essa parte da equação vai ser igual a 1, porque RT está elevado a 0. Então, o Kp vai ser igual ao valor do que Kc, pois o ΔN é igual a 0. Sendo assim, então, o valor do Kc que nós precisamos encontrar vai ser igual a 0,771. Então, nós já temos o valor do Kc. O segundo passo vai ser construir uma tabela com as concentrações iniciais. Então, primeiro nós temos as concentrações iniciais dos reagentes, que vai ser o valor de 1 mol dividido por 5 litros, tá? Então, nós vamos ter um valor de 0,2. Essa divisão é igual a 0,2. Então, nós temos as concentrações iniciais. E além de ter, então, as concentrações iniciais nessa tabela, nós temos que, através dos coeficientes estequiométricos, ver quantos mols vão reagir na mudança e, com as concentrações iniciais e as concentrações da mudança, nós podemos achar as concentrações no equilíbrio. Então, nessa tabela, eu coloquei primeiro os dois reagentes, H2 e CO2, e os dois produtos, CO e H2O. Então, no início, nós vamos ter 0,2, que vem da divisão de 1 entre 5 litros. Então, aqui vai ser concentração molar, mol sobre litros. E no início, eu não tenho produtos no meu sistema. Depois, então, nessa tabela, eu vou colocar a terminologia mudança ou variação, tá? Então, nós vamos ter o quê? Que o consumo dos meus reagentes vai ser em função do meu coeficiente estequiométrico, tá? Então, aqui o coeficiente estequiométrico é 1, então eu vou colocar aqui o valor de menos x. Já então, depois que eu inicio a minha reação, eu vou ter a formação do produto. Eu não sei qual que é esse valor, então eu vou colocar aqui o valor de mais x. E aqui, esse x
na frente tem o 1, que é o coeficiente estequiométrico. Vamos supor que eu tenha aqui um 2 na frente do CO. Aqui, então, eu vou ter que colocar mais 2x, ok? Então, vamos ver como que eu vou encontrar as concentrações no equilíbrio. Eu vou tomar a inicial menos x, igual para o CO2, e as minhas concentrações do equilíbrio para os produtos vai ser apenas igual a x. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso montar a minha equação, tá? Então, eu vou montar a equação da constante com os valores que eu tenho aqui no equilíbrio, ou as fórmulas que eu tenho aqui no equilíbrio. Então, lembrando que as concentrações vão ser, a constante de equilíbrio será igual a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, cada um elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, eu não tenho esses valores. Então, eu vou montar um sistema de equação, onde eu vou substituir o CO por x e o H2O por x, e o H2 e o CO2 vai ser iguais, vão ser 0,2 menos x. Foi isso que eu coloquei aqui, e resolvendo essa equação, eu vou ficar com x ao quadrado e 0,2 menos x ao quadrado. Então, nós temos o quê? Nós temos o valor do Kc, que é 0,771, e nós precisamos resolver essa equação e encontrar o valor de x. Por quê? Porque, então, a concentração do CO e do H2O vai ser igual a x. E a concentração do H2 e do CO2 vai ser 0,2 menos x. Então, encontrando o valor de x, nós encontraremos as concentrações das nossas espécies no equilíbrio. Então, aqui vou colocar um passo a passo da resolução dessa equação, tá? Então, aqui o Kc eu vou substituir inicialmente por 0,771, resolvendo essa parte da expressão e multiplicando por essa terminologia, nós vamos ter esse resultado aqui. Então, x ao quadrado, que seria essa parte daqui, vai ser igual a 0,03084 e toda essa parte daqui, que vem da resolução dessa expressão multiplicada por 0,771. Então, quando eu depois tenho x ao quadrado e 0,771 x ao quadrado, tá? Igualando essa terminologia igual a zero e resolvendo essa subtração, nós chegamos nessa expressão aqui, que ela toma, então, a forma de uma equação de Bhaskara, uma equação de segundo grado. E na equação de segundo grado, nós temos que x vai ser igual a essa divisão. Então, nós podemos assumir que o valor de A vai ser o que está do lado do x ao quadrado, que é 0,229, o valor de B vai ser igual a 0,3084 e o valor de C vai ser 0,03084. Então, na próxima slide, eu vou substituir esses valores, esse como A, esse como B e esse como C, nessa expressão da equação de segundo grau. Então, aqui eu substituí esses valores, depois aqui vocês observam que eu resolvi essa expressão elevada ao quadrado, e essa multiplicação aqui, e essa parte da equação aqui. Então, chegamos aqui nessa expressão, e resolvendo essa expressão, nós temos duas possíveis valores, um positivo e um negativo. Sendo que o valor positivo, quando substituído na minha expressão de equilíbrio, assume o valor de 0,771, que é o valor que eu sei que é a constante de equilíbrio. Então, podemos confirmar esse valor como sendo o valor correto de x. Então, aqui no equilíbrio, nós vamos ter o quê? Que o valor do CO e do H2O, que é igual a x, vai ser igual a 0,0935, que é o valor de x. Enquanto que o valor do H2 e do CO2 vai ser igual a 0,2 menos 0,0935. E esse é o resultado que vocês estão observando aqui. Então, através de um sistema desse tipo, nós podemos prever as concentrações no equilíbrio. Ou seja, eu tenho as concentrações iniciais, eu vou ver a mudança em função do meu coeficiente estequiométrico, e depois o equilíbrio vai ser a relação entre o que eu tinha inicialmente
com o valor de x. E dependendo da expressão, eu posso aplicar a equação do segundo grau. Vamos então passar para os fatores que afetam o equilíbrio químico. Então aqui vamos começar a discutir o efeito da diluição sobre os equilíbrios. Eu acho, pessoal, desculpa, eu acho que vamos começar por aqui, tá? Então, no princípio de Le Chatelier, nós vimos que se um sistema em equilíbrio for perturbado externamente, o sistema ajusta-se de forma de minimizar a ação desta perturbação. O que isso significa em termos práticos? Aqui temos uma analogia de como mudar as condições de equilíbrio. Então, imaginem que desse lado eu tenho os reagentes e desse lado eu tenho os produtos. Então, o princípio de Le Chatelier afirma que quando é feita uma mudança nas condições de equilíbrio dinâmico, o sistema vai se mover para neutralizar essa mudança, causando mudança nas quantidades dos reagentes e dos produtos. Então, vejam aqui adicionado a água no sistema da esquerda. Então, o sistema vai se mover e as concentrações dentro dos recipientes vão ser maiores do que no início, porém eles novamente vão atingir o equilíbrio. Então isso é o que a gente vai ver e vai aprender hoje quando a gente modifica então as concentrações dos reagentes ou dos produtos. Tá? Então aqui eu tenho essa reação do N2 com H2O para formar NH3, para formar amônio. Então vejam que aqui eu tenho um sistema em equilíbrio inicial, tá? Todas as concentrações estão se mantendo constantes. Porém, quando eu adiciono N2, ou seja, quando eu adiciono um reagente, o que nós vamos observar? Que se forma mais produto, tá? E vai sendo consumida alguma quantidade de H2 e do N2. E, depois de um tempo, o sistema vai atingir um novo equilíbrio, tá? Então, eu observei que quando eu adicionei um reagente, eu vou ter mais NH2 formado, ou seja, mais produto formado. Então, adicionei um reagente e a reação tende para a formação dos produtos. Além disso, nós podemos observar para esse mesmo exemplo que quando eu adiciono NH3, ou seja, quando eu adiciono um produto, eu vou ter esse produto consumido e eu vou ter formação do H2 e do N2. E no fim, o sistema entra novamente em equilíbrio, mantendo as concentrações constantes. Então, quando eu adiciono o produto, eu vou ter formação dos reagentes, ou seja, adiciono o produto, a reação vai tender para a formação dos reagentes. E agora eu vou voltar no slide anterior, que eu falei que estava errado. Então, vamos observar aqui. Então, na variação da concentração de um reagente ou um produto, nós vemos que a adição do reagente, nós vamos ter o deslocamento da reação para o lado dos produtos, tá? Enquanto que na adição do produto, nós vamos ter o deslocamento para o lado dos reagentes, como no exemplo anterior. Além disso, nós também podemos remover um reagente ou um produto, sendo então que vai ser o caso oposto aqui. Então, quando eu tenho a remoção do reagente, o equilíbrio vai tender para a formação do reagente que foi removido. E quando eu tenho a remoção do produto, o equilíbrio vai se deslocar para promover a produção do reagente que foi removido. Então, o comportamento aqui, a adição do reagente, é oposto à remoção do reagente, igual aqui para a remoção dos produtos. Então, quando eu tenho essa variação da concentração, eu preciso verificar o que a gente acabou de aprender aqui. Se eu vou remover um reagente, para onde vai tender o equilíbrio. Nesse exercício, que obviamente não vai dar para fazer eu agora, eu vou fazer o cálculo do quociente da reação, tá? A partir das concentrações do equilíbrio do exercício, e eu vou recorrer ao princípio de Le Chatelier para prever primeiro o sentido que se desloca a reação e depois confirmar a previsão comparando os valores do quociente da reação e da constante de equilíbrio. Então, eu vou adicionar para vocês
essa informação depois. Vamos então passar para ver a mudança com o aumento ou diminuição da temperatura. Tá? Então, aqui é o efeito da temperatura sobre o equilíbrio. Então, quando eu tenho uma reação em equilíbrio, ela vai ter uma constante da reação em uma temperatura específica. Tá? E essa temperatura tem que se manter constante. Se eu aumento ou diminuo a temperatura, eu preciso ver qual que é a natureza termodinâmica da minha reação para poder prever o deslocamento para o lado dos reagentes ou produtos. Então, relembrando a natureza termodinâmica, eu coloquei aqui a reação de formação de amônia, tá? E eu tenho que o valor do ΔH, o valor da minha entalpia, é igual a um valor negativo, menos 92 kJ. Então, quando eu tenho que o valor da entalpia é negativo, eu vou ter uma reação exotérmica. Enquanto que o valor é positivo, eu vou ter uma reação endotérmica. Então, eu preciso saber se a reação é exotérmica ou endotérmica para saber o que vai acontecer com o aumento ou diminuição da temperatura. Então, quando eu tenho uma reação endotérmica e eu tenho aumento da temperatura, eu vou ter o deslocamento da reação para o lado dos produtos. Se eu tenho uma reação endotérmica e há uma diminuição da temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para decompor os produtos e eu vou ter, então, a minha reação deslocada para o lado dos reagentes. Já, então, quando eu tenho uma reação exotérmica, ou seja, um valor negativo do ΔH, se eu tenho um aumento da temperatura, a reação vai se deslocar para o lado dos reagentes. E se eu tenho uma diminuição da temperatura em uma reação exotérmica, o equilíbrio se irá deslocar para o lado dos produtos. Eu costumo falar para os alunos que nós podemos ver esse tipo da natureza termodinâmica como se fosse um reagente ou um produto. Então, por exemplo, aqui numa reação exotérmica, eu posso imaginar como se eu tivesse o calor do lado dos produtos. E se eu aumento, então, esse produto, eu vou ter o deslocamento para o lado oposto, para o lado dos reagentes, como o caso da concentração. Então, essa daí é uma dica bem importante para lembrar na hora da temperatura da reação. Vamos passar aqui agora para aumento e diminuição da pressão do sistema. Tá? E também vamos ver também o volume, ok? Então, o efeito da variação da pressão e do volume sobre o equilíbrio. Se eu tenho a temperatura constante e há um aumento ou uma variação do volume do meu sistema gasoso, isso vai alterar a pressão do sistema. Isso quer dizer que quando removo, tá, moléculas gasosas, eu vou ter uma diminuição da pressão, tá? E quando isso acontece, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação que tiver maior número de mols gasosos, tá? Então, eu preciso saber qual dos dois lados tem maior número de mols, olhando os coeficientes estequiométricos. O aumento da pressão ou diminuição do volume, ele não provoca alterações no equilíbrio da reação, no qual os reagentes e os produtos estejam somente no estado sólido ou líquido, ou no estado aquoso. Então, se eu não tenho gás, moléculas gasosas no meu sistema, eu não vou ter que... não há uma mudança na minha constante de equilíbrio, ok? Vamos ver agora o exemplo para essa reação. Aqui. Nesse caso, a reação, tanto os reagentes quanto os produtos estão no estado gasoso. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 mols, estou tomando 1 mais 1. E do lado dos produtos, eu também tenho 2 mols. Ou seja, se eu tenho uma diminuição da pressão nesse sistema, eu não vou observar nenhuma mudança, porque dos dois lados eu tenho o mesmo número de mols. Aqui eu vou ter outro exemplo que eu vou resolver aqui para vocês. Então, aqui eu vou ter 2 reações e eu vou prever o sentido da reação tomando em consideração o aumento da pressão do sistema. E eu coloco depois para vocês a resolução desse exercício. Igualmente, então, aqui eu vou resolver essa
exercício também para vocês à mão e eu vou colar aqui a figurinha também para vocês. Então, nesse caso, eu tenho um reagente gasoso e um produto gasoso. Eu tenho agora o valor de ΔH positivo, ou seja, é uma reação endotérmica, e eu vou prever a alteração no equilíbrio a partir dessas 4 mudanças na reação. Por último, vamos a olhar o efeito de um catalisador, ok? Na minha constante de equilíbrio, relembrando que quando a gente tem uma coordenada de energia em função do caminho da reação, nós vemos que eu posso ter os reagentes e desse lado tenho os produtos, sendo a energia de ativação aquela energia desde os reagentes até o máximo da minha coordenada de reação, aqui para energia, e sendo que nesse máximo tenho o complexo ativado. Então aqui nós podemos observar que numa reação não catalisada, a energia de ativação vai ser maior que a reação catalisada, ok? Então, quando eu tenho catalisador, eu diminuo a energia de ativação. Mas vejam bem que a posição dos reagentes e dos produtos, ela se mantém no mesmo lugar. Sendo assim, a presença do catalisador, ele não altera a constante de equilíbrio, porque eu não estou modificando a posição dos reagentes e dos produtos, que é o que entra na minha expressão de equilíbrio. Então, um catalisador não modifica a constante de equilíbrio, ele não tem nenhum efeito na constante de equilíbrio. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, eu vejo que eu tenho esse sistema de equilíbrio e ele pede para prever se eu adiciono um catalisador na mistura, para onde eu vou deslocar o equilíbrio. Então aqui o equilíbrio não é deslocado, ele se mantém igual, porque o catalisador apenas muda a energia de ativação e não afeta a constante de equilíbrio. Então, esse seria o efeito de um catalisador na constante de equilíbrio, não afeta. E por último, na nossa aula de hoje, vamos ver constante de equilíbrio em 2 temperaturas, tá? Então, aqui nessa expressão, nós vamos ver o quê? A relação de 2 constantes de equilíbrio, então, a constante 2 na temperatura 2 e a constante 1 na temperatura 1. Essa relação das constantes de equilíbrio, o logaritmo natural da constante 2 dividido pela constante 1, é igual ao quê? É igual ao ΔH da minha reação, ou seja, a entalpia da minha reação dividida pela constante dos gases, que agora a constante dos gases vai assumir o valor de 8,314 Joule por mol e Kelvin. Então aqui agora eu vou utilizar uma unidade de energia de Joule, ok? E essa divisão é multiplicada pela relação entre 1 dividido pela temperatura 1 do meu sistema, menos 1 entre a temperatura 2 do meu sistema. Então, aqui, eu posso calcular o ΔH da minha reação como sendo a somatória do ΔH dos produtos menos a somatória do ΔH dos reagentes. Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo hoje e como utilizar essa expressão para determinar uma constante, tá? Sendo que eu posso ter outra constante e o valor das temperaturas. Para isso, então, eu vou explicar para vocês a partir do exercício 18 da lista de constante de equilíbrio, ok? Então, aqui fala que a constante de equilíbrio da síntese da amônia, que nós vimos bastante vezes hoje, essa equação química, ela é igual a 6,8 vezes 10 à quinta, a temperatura de 298 Kelvin. Então, diga qual é o seu valor a 400 Kelvin. Então, eu preciso determinar a constante em 400 Kelvin e eu tenho a constante em 298 Kelvin. Então, eu posso utilizar a expressão de Von Hoff, porque eu posso resolver essa parte da equação e determinar uma das 2 constantes que está faltando. Então, para isso, eu tenho os seguintes dados. Eu tenho o valor do ΔH do N2, que é um reagente, eu tenho o valor do ΔH do outro reagente e o valor do ΔH de um produto. Então, inicialmente, eu preciso calcular o ΔH da minha reação aplicando essa expressão. Então, eu tenho
ΔH dos produtos, que vai ser esse valor multiplicado pelo coeficiente estequiométrico 2, ok? E a somatória do ΔH dos reagentes, mas vejam vocês que os dois reagentes vão ser zero. Então, a partir dessa expressão, eu vou calcular o ΔH. O que mais que eu tenho? Eu tenho a constante Kp1, 6,8 vezes 10 a quinta, e eu vou relacionar então com o valor 1, com a temperatura 1, que é 298 Kelvin. Então, a temperatura 2 vai ser 400 Kelvin, a minha outra temperatura, e eu vou precisar determinar o Kp2, ou seja, a constante 2. Então, eu vou precisar determinar essa constante aqui. Então, inicialmente, eu vou fazer a determinação do ΔH da minha reação. Então, os produtos, que são apenas um, eu tenho NH3. Então, o valor do NH3, que é menos 46,11, vai ser multiplicado por 2, por meu coeficiente estequiométrico. E isso vai ser menos o valor do ΔH dos reagentes. Mas como o N2 e o H2 é igual a zero, aqui eu apenas vou substituir igual a zero. E resolvendo esse valor, eu vou ter um valor de ΔH negativo, menos 92,22 kJ por mol. Então, aqui eu tenho uma reação exotérmica, porque o valor do ΔH é negativo. Então, vejam vocês agora que eu substituí todos os valores nessa expressão aqui. Eu tenho ln de K2 sobre K1 vai ser igual a menos 92,82 vezes 10 a 3 joule por mol. Então, vou voltar aqui, ó. Aqui eu tenho quilojoule. Aqui simplesmente coloquei vezes 10 a terceira joule para manter a mesma unidade que eu tenho a constante dos gases, 8,314 joule mol por Kelvin. Então, eu tenho ΔH da reação entre a constante dos gases, e agora eu vou substituir o valor do T1, que é 298 Kelvin, e aqui o valor do T2, que é 400 Kelvin. Então, resolvendo essa parte aqui, tá? Essa divisão e depois multiplicando por essa segunda divisão, eu vou ter um valor de menos 9,49, ok? 490. E sem unidade, por quê? Porque essas duas unidades aqui seriam canceladas e esse Kelvin aqui seria cancelado com essa parte aqui quando resolvida da expressão. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a função de E. Aplicando a função de E, eu vou apagar o logaritmo natural e eu posso resolver para essa parte da expressão aqui. Então, apliquei a função de E, agora eu vou ficar com K2 sobre K1, vai ser igual a exponencial de menos 9,49, tá? E resolvendo esse valor daqui, ele é igual a 7,56. Então, assim eu vou ficar K2 sobre K1 é igual a 7,56, então o valor de K1, que é igual a 6,8 vezes 10 a quinta, é a que eu vou depois multiplicar por 7,56. Sendo assim, aplicando essa multiplicação, eu vou ficar com o valor de K2 igual a 51,42. Então, a partir dessa expressão, eu vou ter esse valor aqui de 52,42. E chegamos então no fim da nossa parte de equilíbrio químico, onde nós estudamos o que é o equilíbrio, tá? Que essa reação reversível é representada através da dupla zeta. Nós vimos como a temperatura, a pressão e a concentração vão mudar a minha constante de equilíbrio. Nós vimos a relação entre Kc e Kp. E sempre precisamos lembrar que os estados físicos sólidos e líquidos não entram na minha expressão de equilíbrio. Até a próxima.